luz pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Seja próspero, né? O que Deus tem falado muito comigo nesse material? E eu, por um tempo, assim, ali fiz aquela experiência inicial, os resultados não eram aqueles que a gente imaginava que ia ter, né? Eu vejo uma das coisas que Deus ministra muito, assim, na liderança, a gente tem que ter muita persistência, né? Tem que ter paciência, tem que não... eu creio, assim, 40 anos o Moisés ficou lá no deserto, Deus precisou, assim, moer muito ele, né? Para desenvolver muitas coisas nele, no povo, então Deus faz várias coisas ao mesmo tempo em toda a congregação e às vezes com uma coisa só, né? E ali Deus me ministrou muitas coisas, né? Que eu não tinha paciência, que eu não tinha persistência, que várias coisas que eu achava que eu tinha, não tinha, e Deus estava mostrando, ó, isso aqui eu tô te mostrando agora, porque aqui tu presta mais atenção, porque lá na igreja eu tento falar contigo, tu não presta, né? Então Deus estava mostrando os dois lados. Então, por um bom tempo, assim, Deus foi usando, assim, dessas experiências iniciais do empreendedorismo, e ali eu fui vendo o material, para primeiro mostrar, né, que todos esses outros aspectos que eu precisava desenvolver, mas o outro lado também que Deus começou a mostrar é que, desde aquela estratégia inicial e do que estava dentro do meu coração, que eu nem sabia que estava, que era um dos bloqueios para aquele negócio não crescer, né, porque a gente por trás, por mais que a gente sempre tem uma ambição, né? Nenhum empreendedor, Deus, eu creio assim que é como uma coisa que Deus coloca dentro de um empreendedor. Se ele não tiver um foco para aquele negócio, um objetivo, uma ambição, aquele negócio ruim, né? Ele não perde o propósito. E eu via que tudo que eu acho que estava ali dentro do meu coração estava distorcido, porque não tinha um vínculo com o projeto de Deus para aquilo. Então, desde um detalhe, assim, ó, por exemplo, que quando Deus mudou, assim, soprou o vento totalmente diferente e nesse meio essa questão, eu comecei a olhar para aquilo que Deus tinha de uma forma diferente do que ele esperava, porque eu comecei a ver assim. Eu imaginava que a partir daquele momento a minha vida ia ser, né, sutilmente ministrava isso dentro de mim. Bom, a minha vida vai ser diferente, só que esse diferente, a minha vida vai ser, né, mais difícil, mais, né, vai ser pior. Eu não falava isso, mas eu estava me preparando para me reduzir, diminuir, né, e toda aquela questão. E aí eu vi assim, pô, mas o empreendedor não tem essa visão. Ele não projeta um negócio para diminuir. Eu não posso olhar, porque senão o que acontece? A gente está lá no governo da igreja e a gente começa a ver todas as dificuldades, a gente começa a diminuir, e aquele negócio não prospera, não cresce, e a gente se acomoda com aquela condição e aquilo estabiliza, né? E aí eu não sou próspero, né? A gente não consegue ver a prosperidade de Deus dentro daquilo. E aí Deus começou a me ministrar muita coisa. Então, naquele momento inicial ali, que a gente viu todas as dificuldades, que dava vontade de abandonar tudo, desistir de tudo, né? E aí eu cheguei num ponto que parece que eu mudei o foco, mas eu não vi que era Deus que estava começando a botar para o acerto, né? Eu achei que era eu tentando sair daquela situação. Não, era Deus arrumando o trajeto de tudo. E aí, quando a gente aceitou aquelas mudanças, foi se organizando, a gente começou a ver que aquela ambição foi mudando, porque eu tinha projetado o negócio como uma coisa pequena, e Deus diz, não, eu não quero isso para nós, né? Porque eu sempre olhava para o negócio como meu, esse é um problema nosso, né? A gente às vezes está lá dentro da igreja, a gente olha para a igreja como nossa. E aí, a gente sabe que o único edificador da igreja é Cristo, né? Ele chegou lá para Pedro e disse, ó, Pedro, sobre ti eu vou colocar uma pedra, mas eu vou edificar a minha igreja, né? A gente às vezes está nessa condição, né, fazendo uma ligação lá como presbítero e aqui como empresário, né. E eu comecei a tentar definir o tamanho da empresa, eu comecei a definir o que a empresa ia ser, né, e a gente sempre acha que de uma certa forma está na direção do Senhor, porque aí a gente ora, a gente faz todas as religiosidades, né, mas a gente não se dá conta que a iluminação, a inspiração divina que Deus está fazendo é porque Ele está falando contigo a todo tempo. E aí por várias vezes Deus estava ministrando ali, né? Por exemplo, a questão local, que a gente estabeleceu num lugar e por várias vezes Deus já mostrava, não é ali, e a gente se endurecia, é lá, né? Porque às vezes Deus está lá dentro de uma região e aí tu está obstinado, né, em ganhar né? Sei lá, vamos supor,
eu quero estabelecer um local, um território, né? Botar o material lá em um local e tal. Mas Deus não quer aquilo ali, Ele não está abrindo aquela porta e tu está ali obstinado, tu quer aquilo de toda forma, mas Deus não quer. E porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre, né? E aí Deus foi me ministrando tudo isso. Aí tem um capítulo do livro, irmão, que diz assim que a gente tem que ser, eu não me lembro se é o capítulo 7, que ele diz assim que a gente precisa ser libertação financeira, é o capítulo ali, né? E lá Deus começou a falar muito comigo, eu li várias vezes esse capítulo, porque Deus fala lá que a gente tem que se convencer que nada é nosso, nada. Fala sobre Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. E eu comecei a ver assim que no momento que eu tivesse uma realidade, que aquilo só está confiado à minha mão, né? Porque tudo que a gente tem na vida, nada é nosso, nem nós somos de nós mesmos, né? Tudo é do Senhor. Mas ali Deus estava me ministrando isso, que a empresa não é minha, que aquilo lá não era meu, que o trabalho que eu faço lá, nada daquilo ali, se a gente conseguir liberar o Cristo, porque a própria palavra do livro fala, seja próspero, ser, né? Tá falando de algo vivo, né? E ele lá no livro fala da diferença do ser e do ter, porque o ter não tem relacionamento, não tem relação nenhuma com vida. Ele é só um estado, né? E o ser é uma vida, é a liberação do Cristo, né? E ali eu comecei a ver que eu precisava pedir para Deus me libertar dessa condição. Eu precisava pedir para Deus assim me dar a visão empresarial necessária, me dar a visão da estratégia e me libertar da ambição distorcida, né? Porque por mais que a gente ache que não tem, lá dentro de nós sempre tem, né? Sempre tem um... E eu comecei a clamar para Deus, porque Deus foi começando a mostrar num determinado momento que eu pensava um negócio pequeno, mas o negócio era para ser muito grande. E eu estava restringindo aquilo ali, né? Estava começando... Mas não era para ser muito grande para mim, né? Porque nada daquilo era meu. Ele só disse assim, meu filho, por enquanto eu não posso te mostrar o que é o negócio, porque enquanto eu te mostrar, tu vai sempre tentar canalizar tanto a glória como todos os outros aspectos para ti, né? Que é normal do ser humano isso. É normal. E aí ali Deus foi começando a me mostrar, naquele capítulo, que eu precisava me libertar. Era o aspecto mais forte, assim, que eu acho que todos os irmãos da igreja, que por exemplo, são empresários, precisam se libertar. E ali, bom, esse é para começar, né, irmão? Sim, dizer assim que Deus começou a mostrar, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Porque havia uma intenção, Deus mostrava o potencial do negócio, mas a coisa não rompia, né? Não rompia. E aí tu vai vendo a importância de estar de bem com o pão ali, tu insistir, né, irmão? Não vou dizer que é uma coisa que tu bate o olho e tu resolve. Tu precisa ter muita insistência, porque foi várias vezes que eu tive que ler um capítulo para Deus conseguir, assim, mostrar uma parte que eu acho que nem está completamente descortinado. Mas ali Deus começou a operar isso. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.